Questão 36. A horticultura tem sido recomendada para a agricultura familiar, porém as perdas são grandes devido à escassez de processos compatíveis para conservar frutas e hortaliças. O processo denominado desidratação osmótica tem se mostrado uma alternativa importante nesse sentido, pois origina produtos com boas condições de armazenamento e qualidade semelhante à matéria-prima. Esse processo para conservar os alimentos remove a água por aumento do ponto de ebulição. É, ele fala em osmose, né? Então, osmose é um processo aí, nesse caso, onde você tem uma diferença de concentração entre os meios, e a água, ela passa de um meio para o outro. A água passa do meio hipotônico para o meio hipertônico, tá? Então, não tem nada a ver aí, nesse caso, com ponto de ebulição. Letra B. Passagem do soluto através de uma membrana semipermeável. Não é soluto, né? Seria solvente. Aí, nesse caso, se a gente está falando em osmose, seria a passagem do solvente de um meio para o outro, e não do soluto. O soluto, quando passa de um meio para o outro, seria, aí, nesse caso, um processo de difusão. Letra C. Utilização de solutos voláteis, que facilitam a evaporação do solvente. Não tem nenhuma relação com soluto volátil, não tem aí, nesse caso, também evaporação de solvente, né? A gente está falando de osmose, transporte de solvente de um meio para o outro, e isso vai ser aí, nesse caso, possível a partir da diferença de concentração entre esses meios. Letra D. Aumento da volatilidade do solvente pela adição dos solutos ao produto. Gente, não tem volatilidade. Esquece que a letra D e a letra C falam em volatilidade, que não tem nenhuma relação com osmose. A osmose é a passagem de solvente de um meio para o outro, de acordo com a diferença de concentração entre esses meios. Letra E, pressão gerada pela diferença da concentração entre produto e a solução. Aí, nesse caso, a solução seria o solvente que você tem ali, e o produto, aí, nesse caso, a gente tem um soluto. Então, a gente vai ter a transferência desse solvente de um meio para o outro através da diferença da concentração desse produto que a gente encontra nesse meio. Então, seria a letra E a opção correta. Aí, nesse caso, a osmose é um processo de difusão especificamente para a água, onde a água passa do meio onde ela está em maior quantidade, que é o meio que a gente classifica como hipotônico, e passa para o meio que está em menor quantidade, que é o meio que a gente classifica como hipertônico, né? Que está mais concentrado de soluto, tendo assim menos água. Então, seria aí, nesse caso, a letra E como opção correta. Só para fazer aí a revisão sobre osmose, a gente tem uma célula, vamos pegar aqui uma célulazinha inicial. Essa nossa célula está em meio isotônico, tá? Então, ela inicialmente está em meio isotônico, mantendo aí o seu volume interno. Eu vou colocar essa célula sob condições diferentes, como, por exemplo, a célula em meio hipertônico, o que significa que essa célula vai ser colocada num meio de grande concentração de soluto. Então, se ela vai ser colocada no meio com grande concentração de soluto, ela tem mais água do que o meio. Então, ela perde água para esse meio. E vai aí, nesse caso, sofrer o que a gente chama de plasmólise. A gente pode encontrar essa célula, colocar essa célula, num meio hipotônico. E essa célula em meio hipotônico, o meio tem mais água. Então, a tendência é que a célula ganhe água, aumentando o seu volume interno. E aí, essa célula pode ficar túrgida. Dependendo da quantidade de água que entre, essa célula pode sofrer a ruptura da sua membrana plasmática, sofrendo um processo que a gente chama de plasmoptise. Aí a gente coloca a condição de um meio muito hipotônico, mas não precisa necessariamente ser um meio muito hipotônico, não, né? O meio hipotônico, se essa célula estiver presente no meio hipotônico e não tiver condições de controlar esse processo osmótico, nessa entrada de água, ela pode sofrer também plasmoptise, tá? Então, a gente sempre coloca a condição de meio muito hipotônico para fazer a diferença aqui. Mas você vê questões que falam só de uma célula em meio hipotônico podendo sofrer também esse processo de plasmoptise, que pode sim acontecer, tá? A gente tem aí, nesse caso, então, a plasmoptise acontecendo, que seria a ruptura dessa membrana que a célula apresenta.
Esses três processos podem acontecer em células animais. Células vegetais, a gente vai observar que não ocorre a plasmoptise, já que a gente vai ter a presença da parede celular, que vai aí, nesse caso, evitar que essa plasmoptise aconteça em células vegetais. Então, plasmoptise não ocorre em células vegetais. E aí a gente sabe que não ocorre em célula vegetal, porque a célula vegetal contém parede celular, o que impede essa ruptura. A parede celular, ela impede, aí, nesse caso, essa entrada excessiva de água na célula vegetal, consequentemente, evita esse processo de ruptura da membrana plasmática, ou seja, evita o processo de plasmoptise. A hemácia é uma célula animal, obviamente pode sofrer todos esses processos, só que a gente dá um nome aí nesse caso diferente, né? Quando você trabalha com hemácia, se for uma questão discursiva, a gente pode usar os termos aí nesse caso de crenação, quando ela perde água, diminuindo o volume dela, interno dela. Aí nesse caso, ao invés de plasmólise, a gente usa o termo crenação. Túrgida é túrgida mesmo, tá? E plasmoptise, ao invés do termo plasmoptise, a gente pode usar o termo hemólise, que é a quebra aí, nesse caso, dessa estrutura da membrana da célula da hemácia. Tudo bem? Vou sair para que vocês possam printar.